Estamos no terceiro domingo da Quaresma. Semana passada, no Evangelho, o Pai dizia para nós: este é meu Filho amado. Nesse terceiro domingo, Jesus nos fala: este é o meu Pai. E Jesus fala isso num contexto, quando ele chega ao Templo de Jerusalém. O episódio que nós ouvimos hoje no Evangelho é chamado o episódio da purificação do templo. Nesse tempo quaresmal, que é um tempo de conversão, um tempo de revisão de vida, um tempo de purificação, a igreja nos apresenta, nos convida a refletir sobre esse momento da purificação do templo. E é sob essa perspectiva que nós entendemos também, como vamos ver, a primeira leitura. Mas o que é que Jesus fez no templo? Porque foi uma atitude que foge muito daquilo que a gente normalmente vê Jesus fazendo. Jesus que falou para nós: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus que tinha um cuidado, uma proximidade com os pecadores, mostrando a eles misericórdia. Hoje não é assim que ele age. Ele fabrica um chicote, entra no templo e faz uma verdadeira confusão. Jesus não chegou lá e falou assim: por favor, podia me dar licença? Não, diz o Evangelho, virou as mesas, soltou os bois, soltou as ovelhas e disse: tirem isso daqui, saiam daqui. Foi uma atitude severa. Não estranhem, mas Jesus hoje agiu com ira. Mas é possível agir com ira sem pecar? Sim, uma santa indignação. O problema em nós é que quando nós ficamos irados, muitas vezes nós não conseguimos controlar as nossas palavras e as nossas ações. Mas Jesus, Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro, ele tinha perfeito controle das suas atitudes, de maneira que o que ele faz hoje, ele tinha perfeito controle. Não foi um surto de raiva, foi uma atitude querida por Jesus. Ele agiu com firmeza: tirem isso daqui. E ele é o motivo: a casa do meu Pai é uma casa de oração, não a transformem no lugar de comércio. O essencial aqui é isso: casa do meu Pai. E por que acontecia isso no templo? Nós sabemos que na antiga lei havia todos aqueles sacrifícios que deveriam ser oferecidos, né? Um boi, um carneiro, os pombinhos, né? Todos aqueles rituais. E os sacrifícios só aconteciam em Jerusalém. Então uma pessoa que morava em outra cidade e ela tinha que oferecer um sacrifício, como é que ela ia levar um boi até Jerusalém? Não é? Levar pombos. Então o que as pessoas faziam? Com as suas posses, chegando a Jerusalém, compravam o animal que ia ser oferecido em sacrifício e o oferecia. As moedas que normalmente se usavam era a moeda romana, que tinha ali a imagem do imperador, portanto era uma moeda pagã, que não podia ser usada no templo. Então as pessoas tinham que trocar essa moeda antes de oferecer. Até aí tudo bem, que fizessem isso, não havia nenhum problema, era uma solução prática. Mas o problema é que começaram a fazer isso, primeiro na cidade, depois mais pertinho do templo, depois já estavam fazendo no âmbito sagrado, no recinto sagrado do templo. E é isso que causa indignação a Jesus, o fato de usar o templo para aquilo que não era próprio do templo. E o que é que Jesus fala? Esta aqui é a casa do meu Pai. Por isso que eu disse que semana passada o Pai dizia: esse é meu filho. Agora é Jesus que fala: o dono dessa casa é o meu Pai. E qual era essa casa? Era o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, o templo de Deus. Quando Jesus fala, portanto, essa é a casa do meu Pai, ele tira qualquer dúvida para quem achasse que ele não era Deus. Se ele fala que o próprio Deus é seu Pai, a casa do meu Pai. E aí Jesus fala: é uma casa de oração. E os discípulos se lembram daquela passagem do Salmo 68, o zelo pela tua casa me consome. O que é o zelo? É esse cuidado, essa preocupação. No caso, o zelo, o cuidado com a casa de Deus, consome o coração de Jesus. Jesus que é manso e humilde, diante daquilo que se fazia na casa do seu Pai, ele age com ira, ele age com indignação, ele não tolera que a casa do Pai seja transformada para outra coisa. Meus queridos irmãos e irmãs, exagerando um pouquinho, talvez forçando um pouquinho, só um pouquinho, o texto do Evangelho, nós somos convidados a refletir também
na casa do Pai que hoje nós temos, as nossas igrejas. Elas são lugares sagrados. Por mais simples que sejam as nossas igrejas, por mais pobres que nós sejamos, uma igreja, seja uma capelinha, seja uma catedral, uma basílica, um santuário, é casa do meu Pai, de Jesus, é um lugar de oração. Por isso essa preocupação que nós devemos ter de que a igreja seja um lugar propício para a oração. É muito triste quando a gente vem à igreja e depois fala assim: eu queria rezar, mas não consigo rezar dentro da igreja. É uma reflexão para a gente fazer, sobretudo nos momentos que antecedem a missa. A gente chega, encontra algum conhecido, e aí vem aquela vontade de puxar uma conversa, e aí outra pessoa resolve fazer a mesma coisa. Dali a pouquinho, desculpem a expressão, mas parece que a gente está numa feira, parece que a gente está num shopping, está numa praça, e a gente faz isso sem perceber. Então, essa atitude de Jesus hoje, Jesus não vai entrar aqui com um chicote não, né? Mas deve nos levar a pensar. A casa de Deus é uma casa de oração, e é preciso que eu também me empenhe, para que o meu irmão, a minha irmã que está aqui dentro da igreja, e que veio para rezar, eu quero facilitar a sua oração, o meu silêncio vai facilitar a oração dos meus irmãos. E aí, as pessoas que estavam ali, indignadas com o que Jesus fez, falam para ele assim: mas qual é o sinal que o Senhor dá, de que o Senhor pode fazer isso? E aí Jesus deu o sinal, só que eles não entenderam. Qual o sinal que Jesus deu? Ele falou: destruam esse templo, e em 3 dias eu vou edificá-lo de novo. O que todo mundo pensou? Ele está falando que ele vai reconstruir esse templo, que foi construído em 46 anos, e ele vai reconstruir em 3 dias? Não é possível. Mas eles não entenderam a mensagem. Jesus agora já não falava do templo material, ele falava dele mesmo, e assim como ele falou: esse templo é meu, porque é do meu Pai, não é? E eu sou filho dele, e o sinal que eu dou para vocês: vocês vão destruir este outro templo que sou eu, vocês vão tirar a minha vida, mas como o meu Pai é Deus, em 3 dias eu voltarei à vida. Por isso que se coloca esse evangelho, desse caminho que vai nos conduzir para a ressurreição de Jesus. O sinal, portanto, é que Jesus é o templo vivo. E nós, queridos irmãos e irmãs, somos membros de Cristo, por isso nós também somos templos vivos, e nós precisamos, algumas vezes, purificar também o templo. E aí a gente pode voltar agora à primeira leitura. O que a primeira leitura nos apresenta hoje? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. A gente pode olhar para os mandamentos de muitas formas, pensando assim: o que é que Deus me pede para fazer em cada mandamento, não é? O que é o essencial de cada um? Mas eu posso olhar também para os mandamentos com este desejo de uma revisão de vida. O que é que eu preciso? E aí é o tema de hoje: o que é que eu preciso tirar da minha vida, purificar da minha vida, segundo os mandamentos da lei de Deus? Tem hora, queridos irmãos, que é preciso entrar aqui dentro e derrubar as mesas, tirar os bois, as ovelhas, as pombas, e gritar aqui dentro: saia daqui, isso não convém a mim que sou o templo de Deus. Nós somos convidados a olhar hoje para os mandamentos da lei de Deus com esse olhar, diante de cada ordem, cada lei que brota do coração de Deus. O que eu sou convidado a fazer em minha vida? E de vez em quando é importante a gente passar os mandamentos. Eu tenho certeza que se o padre perguntar aqui, todo mundo vai saber responder, mas pelas dúvidas não vamos perguntar, né? Os mandamentos de Deus, que são 10, a gente já acerta, né? Mas qual é cada um dos mandamentos? O que significa cada um dos mandamentos? De vez em quando a gente precisa voltar a isso, e por isso que hoje a igreja nos apresenta os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, o maior de todos: amar a Deus sobre todas as coisas, não é? O amor incondicional a Deus. Então, nesse olhar da purificação, eu devo tirar da minha vida todo ídolo, como falava hoje a leitura, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, todo amor que tenta superar o amor de Deus na minha vida, saia do meu coração. É o boi, é a ovelha que eu tenho que tirar. O segundo mandamento: honrar o nome de Deus. O nome significa pessoa. Nós temos um amor
pelo nome de Deus, e por isso um respeito. Nós não aceitamos, por exemplo, que se faça uma sátira, uma irreverência com o nome de Deus. Chega a época de Natal e Páscoa, é comum que apareçam, né, os engraçadinhos, fazendo comédias, histórias com o nome de Deus. Não podemos aceitar isso. Eu respeito, o nome de Deus é sagrado, então eu tenho que banir também da minha vida qualquer atitude, até de conivência, quando alguém desrespeita o nome de Deus. O terceiro mandamento, o dia do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui. O que nós estamos fazendo? Celebrando o dia do Senhor, não é? Então eu tenho que também purificar na minha vida. Às vezes quando vem aquela preguiça, não vou à missa hoje não, já fui semana passada, vou aproveitar o domingo só para passear, mas nada religioso, nada sagrado. Purificar o meu domingo. Esses 3 mandamentos se referem a Deus. Depois os mandamentos que se referem a nós e ao nosso próximo. O 4º mandamento, honrar o pai e a mãe, e todos aqueles que estão no lugar do pai e da mãe, que em realidade estão no lugar de Deus em nossa vida, as pessoas que Deus colocou para nos dar a vida, ou para nos ajudar na nossa vida. Honrar não é só obedecer, mas é respeitar, é reconhecer, não é? É cuidar quando for preciso, né? Ter essa consciência das nossas obrigações. Então é preciso purificar também da minha vida toda atitude de falta de cuidado, de falta de respeito, né? De abandono para com aqueles que Deus colocou na minha vida, tanto de filhos para os pais, como também ao contrário dos pais com relação aos filhos. O 5º mandamento, não matar, não é só simplesmente não tirar a vida, mas eu devo procurar purificar do meu coração toda atitude que pode ferir o meu próximo. Pode ser ferir fisicamente, pode ser ferir verbalmente, e pode ser até hoje, tem que dizer, né, digitalmente, virtualmente, né, nesse mundo digital que a gente vive, palavras ofensivas, atitudes ofensivas, sentimentos que ofendem. Purificar o coração de todo sentimento que fere o meu irmão. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. O nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo, e por isso eu preciso também purificar a minha vida de toda atitude, palavra, olhar, desejo que vai contra essa santidade a qual Deus me chama. 7º mandamento, não furtar. Não precisa explicar muito, né? Mas já que Deus coloca para a gente recordar, não é? Respeitar aquilo que é do outro, não só não apanhar, não é? Não pegar para a gente, mas saber cuidar, saber respeitar, saber devolver quando a gente pega emprestado, né? Tudo isso entra no 7º mandamento. Purificar então a minha vida com relação a isso. 8º mandamento, muito oportuno na nossa vida, não é? Não levantar falso testemunho. Evitar toda atitude que difama o irmão, que calunia o irmão, que levanta uma desconfiança, que você tira a credibilidade do seu irmão. Para destruir uma pessoa, você não precisa falar mal dele. Basta você dizer assim: fulano, não sei não, hein? Pronto, você já destruiu a reputação, a credibilidade, a confiança que ele tinha. Somos convidados a purificar o nosso coração, a usar o chicote dentro de nós mesmos e tirar todo tipo de comportamento assim. O 9º mandamento, né? A santidade matrimonial. Quantas vezes hoje nesse mundo a pessoa se gaba, conta como vantagem uma traição, uma infidelidade. A palavra de Deus chama os casais a viverem a fidelidade matrimonial, purificar o coração, purificar a vida. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, não é? Não alimentar no coração esse sentimento de cobiça por aquilo que outro tem, não alimentar no coração o sentimento de inveja. O próximo tem uma coisa e eu fico triste porque ele tem, não é? Ele não pode ter, só eu que posso ter. E quando aquilo que ele tem estraga ou ele perde, eu fico feliz porque agora ele não tem e eu tenho. Tudo isso entra no 10º mandamento e muitas outras coisas. É só para provocar em nós essa revisão. Precisamos sim entrar nesse templo que somos nós mesmos. O Evangelho termina dizendo assim: Jesus conhecia o homem por dentro. É isso que ele quer que nós também tenhamos de nós, esse conhecimento do nosso interior. Se for preciso purificar, purifiquemos. Se é preciso virar as mesas, viremos. Se é preciso fazer uma mudança radical na nossa vida, façamos. É a isso que Jesus nos convida, não é? E realizando essa purificação, o nosso coração se transforma também
numa casa de Deus, num lugar de oração. Um coração assim purificado se encontra mais fácil com Deus. Um coração assim purificado me deixa leve. Os mandamentos não são uma prisão, os mandamentos são um convite a uma verdadeira liberdade, liberdade de espírito. Eu não me vejo preso por nenhum tipo de vício, nenhum tipo de conduta que me afaste de Deus. Que Jesus, que nos apresenta hoje essa purificação do templo, seja Ele o nosso alimento na Eucaristia, a sua graça seja a nossa força, para que cada um de nós realize em nossa vida essa purificação que for necessária, para nós podermos seguir ao nosso Mestre e Salvador Jesus. Amém.